Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Paulo Júnior. Vou falar um pouco aqui, então, sobre a subestação digital. Então, inicialmente, vale destacar que nem tudo que se conecta funciona. Nem tudo que funciona é seguro. E nós temos também que nem tudo é interoperável, às vezes precisa de uma adaptação. Então, inicialmente, a gente tem que pensar por que testar. Por que a gente testa, o que a gente verifica, e se o nosso teste está sendo realizado com profundidade. O teste está cumprindo o seu verdadeiro propósito, ou se está sendo testado só casos limitados, cenários triviais. Porque isso, você já espera que aconteça um resultado positivo. Então, o teste ele deve ser o quê? Realizado de forma bem feita. Então, ele tem que ser não apenas para mostrar um funcionamento para um caso específico, e sim ele deve encontrar os defeitos antes que esses ocorram em operação, que é a pior condição de se encontrar um defeito. É o teste natural, que se diz. E é importante para você ter uma visão holística e sistemática do nosso sistema de teste. Então, a gente tem aqui o nosso iceberg. Em cima, a gente tem a falha, que é fácil de ser vista. Porém, a falha maior, ela está oculta. Então, o teste vai nos mostrar os potenciais de falhas ocultos. Então, aqui um pouquinho das nossas soluções de teste, diagnóstico e monitoramento para subestações digitais da Comprove. Os equipamentos da Comprove são certificados. Aqui são alguns exemplos. E nós temos aqui alguns casos que os equipamentos da Comprove podem ser utilizados. Por exemplo, para testar relés e EDs de proteção, teste de transdutores, testes de medidores, testes de merge units ou PMUs, testes baseados em traveling waves, testes de diagnósticos em subestações digitais. E aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o MNet, o RNet, nós temos malas trifásicas, hexafásicas e também com potencial de testes em primário e secundário. E também a parte de ondas viajantes. Então, focando aqui nesses dois modelos, que é o CMNet e o RNet, que são modelos para subestações digitais, então, eles são totalmente digitais, você não tem aqui bornes e condições analógicas, todo o tráfego dele é MMS, é GUS e Sample Velo. Então, o que ele permite? Ele pode ser de forma de rack ou portátil. Ele testa permitindo injetar até 60 streams, ou seja, você permite com o equipamento testar até 60 merge units, se você consegue injetar na sua rede. Ele detecta sobrecargas e perdas de pacote para você fazer um diagnóstico. Ele trabalha em PRP. Ele monitora mensagens 1850 e também PTP. Ele compara os arquivos SCL da norma, que vão ter todo o tráfego já previsto, com o que está rodando na norma. Essa comparação permite a gente verificar e apontar qualquer divergência. Se existe alguma configuração errada, se existe alguma informação faltante em relação àquilo. E, por último, ela consegue realizar um diagnóstico em barramento de processo. Então, alguns pontos aqui de exclusividade da Comprove, a simulação de erros de Sample Velo e GUS e também de PTP. Então, é possível com os equipamentos de teste simular erros Ethernet, ou seja, erros de perda de pacote, erros de pacote corrompido, pacote duplicado. Isso vai permitir avaliar aquele subscriber, aquele ED que está recebendo o Sample Velo, para verificar se tem algum erro no seu comportamento. Então, numa condição de uma rede operando de forma normal, esperado que aquele ED não tenha problema. Porém, e se tiver perda, como é que ele vai proceder nesse sentido? Se a perda for grande, for pequena, é possível fazer isso. A parte de subscriber de Sample Velo, o que permite a gente realizar os testes em malha fechada, recebendo já o Sample Velo em cima do valor analógico injetado. A publicação de múltiplas PIUs, então, como a gente falou, em 60 merge units, e essas multifuncionalidades, porque ele pode ser os equipamentos, um equipamento de injeção, um equipamento, uma mala de teste, ou ele pode ser também um análise e diagnóstico de rede. Ele pode fazer, às vezes, de um monitor.
Então, aqui, alguns exemplos de simulação de erro, que são interessantes. Então, a gente tem, por exemplo, para sample value, perda de pacote, pacote com atraso, duplicado, diferenças no erro de quality, alterar o bit de simulação e fazer uma perda de sincronismo ali, colocar na flag sincronismo 0, mesmo ele estando sincronizado. Então, é possível manipular isso. Manipular também GUSE, também testes parecidos e próximos. E as duas abordagens que são para esses equipamentos, que são a parte de diagnóstico de rede, o monitoramento, e também o testador de malha. Então, ele tem duas licenças. Uma licença é o Network Analyze and Diagnostic, analisador de rede, e também o CTC, que é o Comprove Test Center, para trabalhar como uma mala de teste. Então, abordando um pouquinho aqui sobre a parte de análise de rede, de sistema de monitoramento, que é uma ferramenta essencial para detectar falha na rede, na subestação digital, e seria um dispositivo dedicado como um RDP de rede. Então, ele verificaria ali qualquer tipo de problema, e esse problema detectado ele vai trigar e oscilografar essa rede. Então, ele consegue, com um evento, gravar o conteúdo dessa rede através de um arquivo PK padronizado, que pode ser depois revisitado e conferido. Então, a gente tem então implementado na parte de hardware e software para abranger os requisitos críticos das mensagens GUSE e sample value. É monitorado através de uma porta trunk do switch. E aqui ele pode ser, como a gente falou, portátil ou de rack, validando então o SL, verificando não previstos, fazendo uma busca pelo tráfego, fazendo uma análise estatística de tempos entre frames de pacotes. Ali a gente também tem o modo de supervisão, verificando assim os erros da rede, e através de dois métodos. Um método híbrido, através de um sniffer, ou seja, o sniffer ele vai coletar de forma passiva na rede, e ele também vai coletar de todos esses IEDs que estão conectados na rede, através do MMS, pegando os nós lógicos que a norma já prevê. Então, um LGOS, um LSVS, um LTMS, que são nós lógicos previstos pela norma, o equipamento de monitoramento ele consegue ir lá e capturar essas informações para verificar se está tendo algo errado com ele. Então, ele permite verificar parte de GUSE, sincronismo, sample value, PTP, conexão, inclusive a redundância, PRP, e etc. E grava isso no PCAP, como a gente falou. Aqui são algumas telas e algumas informações. Esse é o nosso live traffic. A gente tem aqui à esquerda todo o tráfego de mensagens GUSE, que está carregando na rede. Ali a gente tem informações como o VLAN, se ele está sendo simulado ou não, se ele está previsto ou não. Você pode adicionar ou remover N condições ali de colunas. Isso é customizado pelo usuário. Ali nós temos em cima à direita os sample values na rede e ali embaixo o PTP. Então isso te permite de uma forma bem fácil e ele vai marcando qualquer mudança. Então se aquilo estava presente na rede e ele saiu, ele vai marcar ali como taxado, ele vai mudar a cor se mudar algum campo daquela mesma mensagem e etc. Depois nós temos aqui uma forma de clicar numa amostra. Então você abre já o pacote daquela amostra nesse botão que está mostrando ali já no cap. O pacote capturado, ele vai ser mostrado aqui, basta você clicar nele, então você tem uma amostra daquele pacote, daquele sample value, GUSE ou PTP. Aqui uma outra forma de visualizar, uma comparação PRP. Nós temos aqui tudo que tem na rede A, na LAN A e LAN B. Nas primeiras linhas ali nós temos, então, a velocidade, como está em cada uma das duas, a diferença de velocidade. E em vermelho nós temos marcando ali em X aquela mensagem GUSE que não está na rede A, mas ela já esteve na rede B e está sem a tag de PRP. Depois nós temos outro GUSE que não está na LAN A, mas está na LAN B. E ele vai marcar tudo em termos de GUSE, sample value e até PTP. Ali embaixo a gente tem o PTP, que a gente tem já a resolução do MAC de origem mostrando que é Richerman, e Hope, o segundo PTP, que foi inclusive capturado aqui na semana passada, enquanto fazíamos os testes da plataforma. Essa seria a matriz de entradas e saídas, tanto de GUSE quanto sample value.
o software já cria essa matriz de forma automatizada, quando você importa o SCL, isso te permite de forma fácil saber aonde está sendo roteado cada GUSE. Então, um GUSE, que é uma mensagem multicast, na informação do arquivo SCL, a gente sabe quais são os subscribers que estão configurados para aquele GUSE. Isso te dá uma visão geral da rede e vai te mostrar ali o que está em vermelho, seria qualquer tipo de problema que está naqueles pontos, facilitando, então, qualquer tipo de manutenção. Existe também a ferramenta da parte de validação do SCL. Então, na importação do arquivo SCL, ele já roda um código para verificar se existe alguma inconsistência naquele SCL. Isso te permite também analisar arquivos que possam ter erros na sua geração. Aqui já seria uma comparação. Do lado esquerdo é o que está no arquivo SCL, do lado direito é o que está na rede, e ele vai campo a campo pegando os frames na rede e comparando. Então, ele te permite fazer essa análise também. Aqui é um pouco da análise estatística, onde vai pegar se houve perda, pacote duplicado, fora de sequência, e os tempos ali do intervalo entre pacotes e tempo de digitalização. E aqui a gente tem uma parte de supervisão e os tipos de evento. Então, aqui a gente tem uma infinidade de eventos relacionados a mensagens GUSE, eventos relacionados a sample value, eventos relacionados a PRP, redundância, eventos relacionados a PTP, eventos do próprio dispositivo de monitoramento e outros eventos. Em cima disso, ele vai trabalhar com toda a parte de sniffer. Então, ele vai receber, verificar tudo o que está acontecendo na rede e comparar para verificar se tem algo errado, se tem algo não previsto, se tem algo diferente da configuração, se tem algo faltante e etc. E aqui também, de uma forma de MMS. Então, é possível aqui, através dos nós lógicos ali, LGOS, LSVS, LTMS, OLSCCH, verificar a parte de conexão, redundância, sincronismo, perda de sample value e também perda de GUSE. Além disso, o sistema permite realizar monitoramento MMS de nós lógicos definidos pelo usuário. Basta o usuário definir ali qual nó lógico, ele vai abrir o IED, verificar ali dentro e pegar aquele nó lógico e você consegue comparar com aquele nó lógico se você tem um dado que você quer que seja diferente, maior, menor, igual, e ele vai monitorar qualquer nó lógico. Então, por padrão, ele já vem essa configuração, mas você pode adicionar qualquer nó lógico da norma para que seja monitorado também. Aqui é a parte de alarme. Então, o sistema de monitoramento ele pode passar para frente, no caso, enviar para o supervisório da forma ou de mensagens GUSE ou através do MMS, ele é um servidor MMS, que permite, então, passar por escada, seja um SAGE, um Ellipse, alguma coisa nesse sentido, via um servidor de MMS, qualquer dos erros encontrados por ele. Então, sendo assim, no próprio SAGE é possível acionar a manutenção para que uma condição seja revisada, uma vez que, de repente, se a gente está tendo uma redundância, porém, um lado, uma LAN B, um lado da redundância, a gente está indisponível. Então, em cima disso, o sistema de monitoramento vai avisar e faz com que o operador vá lá e consiga resolver esse problema, porque se ele ficar com uma rede só, qualquer problema, ele já vai derrubar o sistema. Então, aquela redundância que ele teria, como a gente já mencionou anteriormente, ele perderia. Então, ele tem N mais 1 ali, ele ficaria só com N, ele não teria uma confiabilidade maior. Aqui é uma outra forma de verificar, o próprio equipamento ele tem um painel de status, que vai verificar ali se tem erros, onde ele marca em vermelho, relacionados a IED, erros relacionados a PTP, ao dispositivo ou outros, e você clicando, você consegue verificar ali as informações também com mais detalhes, qual o IED que está com problema, que é o que está em vermelho, e qual a informação daquele IED especificamente que está com problema. Então, ele é bem intuitivo para que seja verificado qualquer condição do monitoramento. E aqui seria a segunda abordagem, que é a abordagem da parte de mala de teste, que o equipamento pode oferecer, que ele permite realizar teste com todos esses módulos de teste, testes manuais na forma de um quick, ou de uma proteção específica, diferencial, distância, oscilação de potência, power swing, restrição harmônica, sequência, sobrecorrente, etc. Realizar todos os testes aqui de forma fácil, automatizada pelo usuário.
Então, esse equipamento ele pode ser realizado os testes por 6850, publica e recebe GUS Sample Value. O sincronismo temporal por PTP, ele pode ser slave, o equipamento pode ser sincronizado, ou ele pode ser um Grandmaster também, é possível colocar ele para sincronizar uma rede. E é capaz de realizar os testes em PRP, então ele já tem 4 portas de saída específicas, você pode escolher até 2 PRP, você pode fazer LAN A e B de um PRP e outra LAN A e LAN B de outro PRP para ter uma rede bem grande. Isso aqui seria mais ou menos o que ele permite fazer. Então, ele recebe Sample Value, tanto de um LPIT com Merge Unit ou de uma SAMU, e ele consegue interagir com o IED aqui, enviando e recebendo o GUS, e também publicando o Sample Value para ele. Então, aqui fala um pouquinho, pessoal, sobre os resultados dos ensaios agora, da plataforma que foram realizados semana passada, com todos os nossos colegas aí. Foi uma semana bem produtiva, ficamos aí até tarde, vários dias, para conseguir os resultados. Então, participaram aí inúmeros dispositivos de inúmeros fabricantes diferentes. Todo mundo colaborou da melhor maneira possível para que a gente chegasse aí no resultado. Então, quais foram as motivações, então, desse tema? É um tema que vem as subestações digitais cada vez mais em alta aí, em todos os eventos. Vamos falar assim, a bola da vez. E o LPIT em si foi colocado a primeira vez, nos outros eventos não era focado pelo LPIT. Então, aqui a gente conseguiu tirar todas as dúvidas, quão preciso é o LPIT, quais são as suas respostas e etc. Se as funções de proteção iriam funcionar de forma correta através de uma injeção no primário do LPIT, a gente conseguiu também realizar isso. Se será necessária alguma adaptação ou mudança de ajuste e comprovar o funcionamento. Então, quais ensaios a gente se propôs a fazer aqui? Então, precisão de módulo e fase do LPIT. Nós fizemos resposta em frequência de amplitude e ângulo no LPIT. Nós trabalhamos ali como nosso equipamento de teste sendo, em momentos, Grandmaster da rede e também simulando erros para verificar. Realizar testes simultâneos nas LPITs e Standalone Merge Units. Realizar os testes de proteção. Testes aí de tempo de holdover também foram realizados. Verificação de conformidade da comunicação. Verificar se haviam pacotes perdidos, pacotes duplicados, pacotes corrompidos, também foram analisados. E o tempo entre amostras aí de Sample Value, que é um intervalo de tempo, e também o tempo de digitalização, da conversão analógica digital. Então, tudo isso foi necessário para a gente fazer o teste, e a gente precisou de uma ferramenta de teste para fazer tudo isso, o que é uma coisa, digamos assim, bem difícil. Então, a gente brincou aqui, sem problemas, é por isso que a gente está aqui, e eu apresento para vocês aqui o CS7012, que foi o equipamento responsável por fazer todos esses tipos de teste. Então, é um equipamento aí que é o único dispositivo no mundo que realiza todos esses testes num equipamento só, e já faz os relatórios de teste, tudo também de forma automatizada, esse automatismo, então, evitando qualquer tipo de erro de digitação, erro humano e tudo mais, com agilidade, com simplicidade e também com um ótimo custo-benefício. Então, a gente tem o quê? Não contavam com a minha astúcia para o 7012. E aqui nós vamos falar, provavelmente dito, dos testes. Então, a gente tem aqui uma injeção de primário analógico, depois a gente tem a conexão em amarelo, que é uma conexão proprietária do LPIT para Merge Unit, e o equipamento de teste foi o Grandmaster, em azul, de PTP, e recebeu o Sample Value. Vamos ver os resultados que a gente conseguiu. Para que serve esse teste? É verificar a precisão do nosso LPIT. Então, aqui são alguns testes. Embaixo à esquerda, a gente tem aqui a linearidade, que foi aqui menor que 0,2%. Do lado direito, a questão de ângulo, um ângulo menor que 0,35 graus, no levantamento desses testes. Depois, aqui, a parte da resposta da linearidade da amplitude na frequência na parte da corrente. Temos todos os resultados aqui também gravados. E depois a parte também da resposta de frequência na tensão. Inclusive a gente verifica uma resposta bem típica ali de um filtro alinhado em Bessel, que tem aquela queda daquela
condição, em 1.200 Hz, ali o 3 dB a queda dele. Então, esses foram os testes aqui nos LPITs. Depois a gente fez o teste que foi referenciado ao teste da proteção. Então, foi injetado analógico de primário, depois aqui o sample value chegou para o IED e entrou alguém novo na jogada, o Guzi. Então, o Guzi estava aqui e a gente ficou com medo dele querer atrapalhar o nosso problema aqui, porque até então o Guzi não estava. Tipo assim, é diferente de um teste normal de proteção, é porque agora a gente já estava com tudo integrado numa subestação digital. Então, foi tudo bem, a gente recebeu e assinou o Guzi dessa vez, e todos os IEDs se comportaram de forma adequada, foi levantada uma curva de sobrecorrente no tempo, de todos os IEDs, sem grandes mistérios e problemas, todos aqui foram aprovados com louvor. Depois a gente fez o teste do 67, e no teste do 67 a gente fez a parte aqui do direcional, também tudo aconteceu a contento, realizando os testes aqui na direcionalidade do IED. Depois desses testes, a gente começou a fazer uma integração, que é o teste dos LPITs e SAMUs. Para esse teste, a gente passou a mesma corrente de primário nos LPITs e SAMUs. O que acontece? Nesse caso, o LPIT, para ele, é uma corrente muito baixa, mas a gente não poderia aumentar mais, porque para as standalone merge units, principalmente porque tinham standalone merge units de corrente nominal de 1 ampere, a gente não poderia extrapolar isso. Então, a gente chegou a fazer o teste ali com 10, 20, 30, acho que chegamos até em algum momento colocar por um curto espaço de tempo 50 amperes. E a gente pegou e usou o equipamento de teste como um Grandmaster para sincronizar todos esses dispositivos e recebemos o sample value de todos esses dispositivos aqui. Então, em cima disso, a gente fez uma verificação de uma interoperabilidade no sentido de, para aquela mesma corrente, como que os dispositivos estavam conseguindo verificar. Então, a gente tem aqui essa imagem, que é a imagem que mostra todas as correntes medidas dos IEDs e LPITs participantes. Todos estavam ali em fase, com um ângulo baixíssimo entre eles, e as correntes em cima. A gente vê a condição de um pouquinho de ruído na forma de onda, como eu já havia mencionado anteriormente, porque para o LPIT a corrente é muito, muito baixa. Era apenas 10 amperes para um LPIT que poderia chegar ali numa condição nominal de 3.000. Então, é um valor extremamente baixo. E aqui a gente conseguiu ver totalmente a integração entre eles, que a gente pode mencionar aqui que isso sim era a interoperabilidade. Então, a gente tinha aqui, isso era o cheiro da interoperabilidade. Então, a gente poderia ter a liberdade para escolher qualquer um aqui para poder fazer uma substituição. E depois a gente fez um teste mais interessante ainda, que é o teste de holdover. Então, nessa condição que todos estavam interoperável, o equipamento de teste, que era o Grandmaster, ele parou de enviar o PTP. Então, uma vez parado de enviar o PTP, cada um desses dispositivos ele rodou pelo próprio oscilador interno. Ele trabalhou com holdover e a gente verificou os resultados. Primeiro, vale destacar, essa tabela é parte integrante da norma 61150-5, relativo a time requirement, requisitos de tempo. Então, a gente tem ali que a classe T5 ele tem que ter uma precisão de 1 microsegundo, quando sincronizado, e que isso representa, de uma forma arredondada ali pela norma, 0,02 graus. Isso seria o erro de ângulo apenas da sincronização, fora o erro de ângulo da classe da própria medição do equipamento. Então, relativo a quando estivesse sincronizado, na base de 1 microsegundos, que é o TT5, ele teria um erro de 0,02 graus. Porém, na norma 61869, na parte 9, a gente tem falando do nosso holdover. E ele diz o quê? Que o holdover tem que segurar por 5 segundos, ou seja, ele tem que segurar por 5 segundos a classe de medição. Então, para a classe de medição, a gente já tem ali da parte dos equipamentos. Se for uma classe de 0,2,
ele teria ali 20 minutos ou 10 minutos, de acordo com a corrente. Então, para os equipamentos primário, a corrente que está sendo injetada já é menor do que ali 1/4, então seria de 20 minutos. Para os equipamentos secundários, já entraria ali na condição de 10 minutos, e a gente teria que transformar isso em grau. Então, em 20 minutos e 10 minutos em grau, é equivalente a 0,33 graus, 0,3 graus, ou 0,16 graus. Era isso que poderia ser tolerado dentro de 5 segundos. E aqui a gente tem o resultado desse experimento. A gente pode até rufem os tambores para que a gente possa mostrar o que a gente tem aqui. Então, a gente tem aqui, ó, o ângulo variando no tempo, em 15 minutos, você verifica que em cima ele vai abrindo bem aos poucos, e cada um com uma cor, e a gente tem aqui, para a gente poder dar um zoom, a gente enxergar de uma forma melhor. Então, vai muito aos pouquinhos. A gente tinha o quê? 5 segundos para variar ali 0,16 ou 0,33. A gente tem aqui uma informação de um delta inicial e final, onde a gente tem uma mudança ali que não chegou nem a ser 0,3, não chegou a ser 0,3 em 15 minutos. 15 minutos são 900 segundos, pessoal. 900 segundos dividido por 5 segundos dá 180 vezes. A gente tem um erro aqui, que foi menor do que o tolerado, e 180 vezes maior o tempo. A gente esperou um tempo de 180 vezes, ou seja, 900 segundos, onde em 5 segundos ele poderia variar 0,3 ou 0,16. Então, a gente tem uma coisa que extrapola e muito a condição da norma. Então, a condição que a gente tem um certo receio em relação a sincronismo, a gente tem o quê? E se perder a sincronização? Aqui ele perdeu a sincronização, ficou 15 minutos sem sincronização, e a diferença do defasamento angular do momento que perdeu a sincronização, esperando 15 minutos, foi de meramente 0,13, 0,04, 0,3, 0,16, 0,19. Então, foi ínfimo. Nós tivemos um erro menor do que 0,3 graus depois de 15 minutos de sincronismo. Então, se a nossa sincronização oscilar, ela sair e voltar, você consegue ainda continuar sem problema. Então, essa aqui é a prova de que foi um tempo 180 vezes maior do que os 5 segundos, e mesmo assim ainda ficou dentro do que precisava. Isso dá a nós uma certa segurança em relação à tecnologia. Isso mostra o quanto os osciladores e a tecnologia dos fabricantes envolvidos está, digamos assim, robusta com essa condição. Então, para a gente concluir aqui, pessoal, foi possível, então, nesses 2 dias, verificar a interoperabilidade entre os fabricantes. Então, a gente teve um desafio grande em relação ao relógio, eu acho que isso foi uma unanimidade, todo mundo que participou da plataforma verificou isso. A resposta dos LPITs foi muito satisfatória. Foi verificada, então, a linearidade, a resposta de frequência em todos eles ali, com detalhes que, às vezes, muitas vezes não tinha sido visto ainda, até por falta de ferramentas de teste que possuíam essa tecnologia. Foi testada as proteções, então, de sobrecorrente também direcional, e esse teste também que a gente mostrou ali de integração e do holdover foi um teste muito importante para que a gente tenha confiança nessa tecnologia, que ficou ali 15 minutos sem sincronismo, e aí saiu 0,2, 0,3 graus, e que é uma condição muito pequena. Então, agradeço a todos aí, muito obrigado pela atenção de todos.